Alô. Chama o Samuel. Alô. E aí, senhor Wilson? Ô, graças a Deus. Marcelão, quem libera aí o Carlos que libera? É, pronto. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, não precisamos nem falar da alegria de estarmos retornando, mesmo com medidas provisórias, né? E com medidas cautelares, mas é uma alegria, uma satisfação, é um privilégio estarmos juntos mais uma vez. E os Salmos, o livro de Salmos, o Salmo 133, verso 1, diz: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. As próximas expressões talvez não tenham muito sentido para nós, mas para os judeus tinham um grande significado. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, ou seja, a unção. É como o orvalho de Hermão que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O orvalho regava a terra e as plantas e as fazia crescer e prosperar. Então, meus irmãos, que a nossa vida possa ser assim, na bênção e no cuidado do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ti adoramos nesta manhã pelo privilégio da vida, também pelo privilégio, Senhor, de estarmos juntos como irmãos na nossa comunidade, nesse propósito de louvarmos o Senhor, de entoarmos cânticos e aprendermos da Tua palavra. Então, Senhor, vem nos abençoar nesta manhã. É o que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Equipe de louvor, por favor. Bom dia, gente. Graça e paz. Bom dia para você que está em casa assistindo a gente também, que não pode estar aqui nessa volta, nesse retorno. Mas eu queria desafiar, convidar a quem está aqui na igreja a ficar de pé para estar louvando junto com a gente. Você que está em casa, se quiser ficar de pé também, fica à vontade. E eu queria desafiar você a nesse momento estar cantando, depois de um bom tempo sem estarmos presentes, a esse Deus que nos dá o sentido de vida. Cantar que meus dias se vão, mas meus dias têm um sentido, que é esse nosso Senhor, quem nós adoramos. Amém? Vamos com palmas. Meus dias já se vão,
como areia entre os meus dedos. Ao que posso me apegar, pois tudo vai passar. Mas teu sorriso e o teu olhar permanecem o mesmo sobre mim. Oh, o que tenho eu além de ti? E que certeza no amanhã? E que motiva pra sorrir? Se não for você, o que tenho eu além de ti? E que segurança em meu ser? E que motiva pra existir? Se não for você, o que tenho eu, Deus meu? A terra vai passar, a terra vai passar e nada nela vai ficar. Todo ouro é abandonado e o tesouro é esquecido. De que vale a minha riqueza na face da morte? As mãos vazias, coração cheio, eu abro mão dos meus caminhos para andar em ti. Oh, o que tenho eu além de ti? E que certeza no amanhã? E que motiva pra sorrir? Se não for você, o que tenho eu além de ti? E que segurança em meu ser? E que motiva pra existir? Se não for você, o que tenho eu, Deus meu? Eu não tenho nada além de ti. Vamos cantar, eu não tenho nada além de ti. Eu não tenho nada além de ti. Tu és a minha jornada, és o meu destino. Eu não tenho nada além de ti. Eu não tenho nada além de ti. Tu és a minha jornada, és o meu destino, Deus meu. Que esse nosso Deus possa ser o motivo do nosso sorriso. Amém? Que Ele possa ser esse motivo, o que nos motiva a levantar da cama e falar: Deus, hoje eu quero viver para a Tua glória.
E eu quero viver para a tua glória, porque um dia o Senhor me apresentou a sua grande graça. Aquilo que mudou totalmente o rumo da minha vida, da forma como eu entendo a minha vida. Cantar, nosso Deus é grande porque Ele entrou na história e mudou o sentido da nossa vida. Vamos cantar mais uma vez com palmas, irmãos, sobre esse Deus que é tão grande em nossa vida. Com palmas. No escuro caminho aqui, angústia e o sofrer ao meu lado, fraco estou. O Eterno me ensina a ouvir, viver, morrer e ser condenado, me fazem quem sou. Deus vivo que nos encontra. Tua cruz nos faz morrer, então viver em ti. Cantar nosso Deus é grande, conhecer tua graça abundante. Na tua mesa o banquete do amor que transborda e curado. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade. Sempre em frente, em mente o amor que transforma e dá sentido a toda dor. Nos coloca pra fora de nós, entender que não é nossa força que nos faz vencer. Verdade que nos faz sonhar, depender da tua promessa que nunca falhou. Deus vivo que nos encontra. A tua cruz nos faz morrer, então viver em ti. Cantar nosso Deus é grande, conhecer tua graça abundante. Na tua mesa o banquete do amor que transborda e cura a dor. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade. Sempre em frente, em mente o amor que transforma e dá sentido a toda dor. Vamos cantar aquele que é fiel. Aquele que é fiel, glorioso, antes do tempo é ao único Deus que nos guardará em Cristo Senhor, pra sempre. Amém. Cantar nosso Deus é grande, conhecer tua graça abundante. Na tua mesa o banquete do amor que transborda e cura a dor. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade. Sempre em frente, em mente o amor que transborda e dá sentido a toda dor. Amém. Se coloca diante de Deus agora e mostra o porquê que você existe, por que você veio aqui hoje, por que você acorda, com a finalidade de adorar Ele.
te ver. Cante. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Então vamos declarar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Recebe nosso louvor, Deus. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez, vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Obrigado, Deus, por ser isso em nossa vida, Deus. Alguém que é tão maravilhoso, alguém que está andando ao nosso lado, entende nossa fragilidade, mas também é um Deus que sabe nos formar, sabe nos corrigir, para que nós possamos viver
para a sua honra e para a sua glória. Deus, não só nesse culto que nós estamos retornando, mas nós queremos levar isso como uma verdade em nossa vida, Deus. Cantando que nós queremos viver para te adorar. Entendendo que nós só fazemos isso porque o Senhor é grande. Porque a tua graça veio até nós e nos mostrou o que é vida de fato. Eu quero terminar pedindo, Deus, para que o Senhor continue quebrando nossos corações, para que o Senhor continue usando as pessoas que vão estar aqui na frente falando, Pai, e que nós possamos viver para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Pastor Nelson. Eu quero convidar os irmãos, quem tiver aí as suas Bíblias, os seus aparelhos, e quiser acompanhar a leitura das Escrituras, abra lá, livro fácil, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 28, a história da fuga de Jacó. Gênesis 28, verso 1. Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã, para tomar lá esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã. Foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó de Berseba e seguiu para Arã. E tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sonho, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. E tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus.
e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Até aqui a leitura, meus irmãos. Eu chamei a essa nossa meditação nesta manhã a escola de Deus. O Jacó tivera o privilégio de que muitos de nós não tivemos. O privilégio de nascer numa família temente a Deus, numa época em que as revelações eram extremamente limitadas e não havia escrituras para que pudesse orientar o povo, ainda não havia. Dependiam das revelações recebidas por Abraão, por Isaac, e Jacó vivia no conforto do lar, numa situação de burguesia, ou seja, de fato uma casa muito bem cuidada, onde ele tinha todos os cuidados da sua mãe, e o amor especial de sua mãe, mas por uma questão de tramarem, por uma questão de enganarem o pai na bênção, a bênção normalmente, a bênção maior, a herança maior, a liderança do clã, a porção dobrada da herança era do filho mais velho, que seria Esaú, e o Esaú não estava muito preocupado com isso, até já vender aí a sua parte por um prato de comida, mas era algo estabelecido. E então o Jacó, com a ajuda de sua mãe, ele engana o pai, que já estava praticamente cego, e ele faz toda uma vestimenta para que o pai seja enganado, ele usa até o cheiro, né, do seu irmão, e então Jacó parte de casa como fugitivo. Aquele que tiver a segurança da casa, aquele que tiver o conforto de uma família temente a Deus, ele parte para o desconhecido. É claro que ele pretendia chegar à casa de seu tio, e ele tinha a direção, mas ele agora haveria de atravessar todo o deserto até chegar a seu tio. E então, lá no meio do caminho, a leitura feita, Jacó dorme não mais sob o travesseiro confortável do ganso e as peles dos camelos, mas ele dorme no deserto, onde a pedra foi o seu travesseiro. E por mais que ele tenha revestido a pedra ali com a sua bolsa, mas a gente pode imaginar que é para levantar de madrugada mesmo, né? Não dá para ficar deitado muito tempo. Mas naquela noite, o Jacó, ele é apresentado ao mundo espiritual, e esse é nosso primeiro ponto. O Jacó é apresentado ao mundo espiritual. Ele até então, ele só ouvira falar. Ele até então era regido pela fé do seu avô, do seu pai. E provavelmente ouvira essas histórias da revelação do Deus Jeová, Criador dos céus e da terra, que agora se manifestara e que tinha todo um propósito para Abraão e seus descendentes. Ele ouvira falar, mas ele não o conhecia. E naquela noite, deitado no deserto, dormindo, com o coração atordoado, com a mente trabalhando em todos os sentidos e se perguntando o que seria de sua vida, como ele seria recebido, de como seria o seu futuro, essas mesmas perguntas que muitos jovens se fazem e que nós nos fazemos e que o velho faz quando envelhece, perguntando como será a sua velhice, não é verdade? E naquela noite, o Jacó, ele tem uma visão especial. Naquela noite, ele é visitado por um sonho, e Deus se revela a ele uma escadaria, e às vezes a gente pensa, até aqueles quadros antigos mostravam uma escadaria de eletricista, né? Uma escada de eletricista, mas provavelmente não foi assim. A visão de Jacó foi de uma escadaria. Normalmente os palácios tinham aquelas escadarias elevadíssimas, onde o indivíduo pobre era obrigado a subir longas escadas para subir lá no alto, onde ele geralmente pagava os seus tributos, onde ele vinha pedir um favor do juízo, do rei, enfim. E o Jacó, então, ele tem a visão de uma escadaria dessas. E interessante que diz que os anjos subiam e desciam, ou seja, os anjos estavam na terra, os anjos estavam ao redor dele, e eles subiam e desciam. E o Senhor então fala com ele, e pela primeira vez aqui o Jacó, ele é apresentado ao mundo espiritual, ele tem uma noção profunda do seu encontro com Deus, início do seu encontro com Deus. E ele então faz algumas promessas, a Deus, dizendo que se Deus o guardasse, se Deus o dirigisse, as escrituras dizem, olha, então ele será o meu Deus. Mas provavelmente a ideia é
eu quero conhecer esse Deus para que eu possa servi-lo. E da minha parte, eu quero de tudo quanto o Senhor me conceder, eu quero ser um dizimista, eu quero voltar ao Senhor em tributo, em louvor, em adoração, aquilo que o Senhor me der. E ali o Jacó faz, de fato, a sua primeira aliança com Deus. Então, é muito interessante pensarmos que agora a terceira geração daquele que receber as promessas, ele começa o seu contato com Deus, e nós vamos ver que ele estava numa fuga, não porque ele era vítima, mas porque de fato ele agrediu o seu irmão, enganando-o com a ajuda de sua mãe. E quando a gente lê aqueles textos, a gente vê que a Rebeca diz: não, meu filho, não se preocupe, meu filho, tudo o que advier, tudo o que acontecer, será responsabilidade minha, eu assumo. E a pobre Rebeca deve ter pago um alto preço por isso. Nós vemos depois, mais tarde, 20 anos depois, Jacó retornando, reencontrando o seu pai, mas não é dito que ele reencontra sua mãe. Então, ele perdeu o cuidado, o carinho da sua mãe, vai para uma terra estranha, e Deus começa a trabalhar na vida daquele homem, porque aquele homem ele era signatário das promessas de Deus. Deus queria fazer coisas grandes através dessa pessoa, Jacó, mas Jacó não estava preparado. Então, da mesma forma, meus irmãos, quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vamos descobrir que Deus tem um propósito muito particular com cada um de nós. Cada um de nós é um membro importante, deveria ser ativo, participante da obra, mas não necessariamente da forma como nós saímos da casa de nosso pai, de nossa mãe, nós não estamos preparados, nós não estamos maduros para tal. Então Deus vem trabalhando, no decorrer da nossa vida, Deus vem trabalhando conosco, Deus vem nos formando, Deus vem investindo em nós e aparando as arestas. É como uma pedra bruta que precisa ser lapidada, e certamente pedra dura todos nós somos. Todos nós somos pedra dura, até porque uma pedra dura, uma vez lapidada, ela passa a ter um valor extraordinário, não é verdade? E a pedra mole, ela quebra pelo meio do caminho, ela se despenca toda. Então, Deus, de fato, não tem propósito, nem na vida de Jacó, nem na nossa, de nos quebrar a ponto de destruir as iniciativas que Ele mesmo colocou dentro de nós. Os dons, as capacidades, os sonhos. Pelo contrário, muito daquilo que Deus colocou dentro, daquilo que nós temos como sonhos e projetos, é o próprio Deus que colocou dentro de nós. E elas nascem espontaneamente, mas necessariamente nós não estamos preparados para aquilo que Deus quer fazer, da forma como Ele quer nos usar. Então Ele nos trabalhará no decorrer da vida. E é interessante, quando as nossas crianças, quem já teve crianças ou irmãos, quando nós crescemos num lar estabilizado, às vezes nós nos enganamos e achamos que todo mundo ao nosso redor é bonzinho. Todo mundo é bonzinho, porque nós conhecemos uma família bondosa, nós conhecemos um pai bondoso, conhecemos uma mãe bondosa, às vezes já viemos de origens bondosas, e às vezes a gente olha ao nosso redor e pensa: todo mundo deve ser como meu pai e minha mãe, né? Claro que existem as raras exceções, tem pai também que não é bom, né? Mas, enfim, nós ao menos temos referência de gente boa. E aí, na medida que nós vamos vivendo, nós vamos descobrindo que tem muita gente má ao nosso redor. Tem muita gente com más intenções ao nosso redor, e que nós não podemos ser inocentes de caminhar pela vida adentro sem que tomemos cuidado, sem que Deus nos guarde. Eu tenho, assim, essa experiência de andar por muitas situações diferentes na vida, e de sempre experimentar o bom cuidado de Deus. Então, esse é um privilégio. Mas aqui, o Jacó, ele será apresentado à humanidade real. Vejam, como eu disse, Jacó crescera com um pai de caráter bonito. Provavelmente todos aqueles funcionários do seu pai eram indivíduos escolhidos a dedo, indicados. Era gente que já era, talvez até vinha lá da época do Abraão, os filhos e netos. Então era todo um pessoal bacana. Mas o Jacó agora, quando na sua fuga, ele perde tudo isso e ele cai na unha. Ele cai na unha do seu tio Labão. E o Labão era um Labão mesmo, né? Hoje em dia a gente fala: Labão, fulano tem caráter Labão, todo mundo já sabe. É que nem Jezabel, tem caráter Jezabel, todo mundo já sabe o que é, né? E o Labão era sujeito, de fato,
um sujeito que extorquiu o seu sobrinho. Ele, primeiro ele faz aquele contrato de 7 anos, porque de fato era costume, era prática semítica, que o homem pagasse pelo dote, deveria pagar o sogro em alguma coisa para receber a filha em casamento, né? Ainda bem que não foi o nosso caso, senão nós estaríamos perdidos naquela época, né, Paulo? Não precisamos, ele então assume o compromisso de trabalhar 7 anos pela Raquel amada, e ele é enganado na noite de núpcias, né? Não havia energia elétrica, as noivas vinham totalmente cobertas de pano, né? E ele já tinha tomado um vinho a mais, e ele então enganado naquela noite, e ele recebe, na próxima semana ele recebe a outra, a Lia, que ele não amava, e ele trabalha 14 anos em troca daquelas 2 mulheres. Até naquele momento isso ainda não era necessariamente proibido. Mais tarde nós vamos ver nas ordenanças, no livro de Levíticos, onde Deus proíbe que o homem case com 2 irmãs ao mesmo tempo, ou seja, que ele tenha 2 esposas irmãs. Mas então o Jacó, depois disso, o Jacó trabalha mais 6, 7 anos para o seu sogro, onde o seu sogro mudou o seu salário inúmeras vezes. Todas as vezes que o Jacó progredia, todas as vezes que o Jacó crescia, o olho gordo do sogro ia lá e dizia: não, rapaz, esse cabra está ganhando demais. E mudava o salário dele, rebaixava o salário dele. Criava condições para que Jacó não pudesse prosperar, para que Jacó não crescesse, porque ele dependia da porcentagem da produção. E então mudava. E novamente Deus permitia o trabalho de Jacó, sim, porque Jacó disse que trabalhou arduamente, não só de dia, mas de noite, o sol, as friagens do Oriente Médio. Foi um tempo de muita luta, de muita batalha, mas Deus honrou aquilo que ele prometera, e aquilo também das alianças que Jacó fizera, e pode ter certeza que Jacó cumpriu. No entanto, passados esses anos, Jacó retorna e tem o propósito, junta tudo que é seu, e mais uma vez ele foge. Em vez de tratar direitinho com o sogro, diz: ó, meu sogro, não dá mais, eu paguei o que eu devia, agora eu quero o que é meu, vou retornar para a casa de meu pai, que seria a forma correta dele tratar. E a gente sempre tem que tratar das coisas, a gente não pode sair fugindo por aí, né? Quando a gente foge, os problemas são maiores e eles nos perseguem, e mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que acertar, né? Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que enfrentar. E o Jacó então, ele junta tudo que é seu, as mulheres, as crianças, os seus camelos, as milhares de ovelhas, e ele foge, de volta em direção à casa de seu pai. No entanto, se ele tinha sido apresentado à humanidade real, agora ele mais uma vez é apresentado ao próprio Deus. Agora de uma forma impactante, ele é apresentado ao próprio Deus. Vejam, ele teve o seu encontro primeiro, lá quando ele vinha da casa do pai para a casa do tio. Agora, retornando, agora ele tem um encontro, de fato, que o impacta profundamente. Depois de 20 anos, retornando para casa, ele chega num pequeno riacho, e atravessa todos os seus rebanhos, atravessa toda a sua família, e de alguma razão ele fica para trás, o último, escudeiro, porque ele estava sabendo que o sogro viria com seu exército, e ele fica ali por último. E naquela noite, interessante, o Senhor também estava esperando Jacó. O Senhor estava esperando Jacó. E eu acho muito interessante, meus irmãos, que o Senhor, ele também está nas esquinas dos caminhos, e ele é testemunha da nossa vida, daquilo que ficou para trás. O Senhor está nas esquinas por onde nós andamos, e o Senhor também é testemunha daquilo que vai ficando para trás. E naquela noite, quando todo mundo tinha atravessado, um homem, o próprio Deus na figura de um homem, o anjo do Senhor na figura de um homem, se apresenta a Jacó. E então os dois discutem a noite inteira, e o costume semítico de um agarrar os braços do outro, um na frente do outro, de agarrar, e de botar testa com testa, e olhar olho no olho, e discutir e empurrar um ao outro, e fincava os pés na areia, e um empurra o outro, e o outro empurra para cá, e eles lutaram a noite inteira. É claro que o anjo poderia ter destruído Jacó,
poderia ter derrubado ao chão, sentado em cima, mas essa não era a ideia, até porque Deus não visa nos destruir, Deus não visa nos derrotar, Deus visa nos levar ao quebrantamento. E ali então, amanhecendo o dia, e Jacó já estando manco, porque ele fora atingido na articulação da sua coxa, no fêmur, o Jacó então, ele agarrado a esse anjo, e quando o anjo pede para ir embora, o Jacó diz: olha, eu não te libero, se tu não me abençoares, se nós não resolvermos esse negócio aqui, e nós sairmos em paz. É preciso que, até então ele não tinha verdadeira noção com quem ele lutava. Posso imaginar que ele desconfiou, mas então ele diz: olha, não largo enquanto não me abençoar, vamos resolver esse negócio aqui, vamos sair em paz, vamos sair desse momento em paz. E ali então, naquele momento, o Jacó, ele é abençoado, e a partir daquele momento, Jacó recebe um novo nome, Israel, campeão de Deus, pois ele lutara de certa forma com os homens, com seu tio, com seu sogro e também tio, lutara com o próprio Deus em forma de anjo, e é claro que Deus poderia tê-lo destruído, mas como eu disse, esse não era o propósito. E ali então, provavelmente naquela noite, o Jacó foi confrontado por toda a noite com a sua consciência, o anjo dizendo: Jacó, lembra lá, quando você era menino, você era adolescente, você era jovem, a tua vida já começou com trapaças, a tua origem é de trapaceiro, e lembra o que você fez com o teu irmão lá, lembra a situação em que você envolveu sua mãe, lembra que eu tenho te guardado por esses anos todos, lembra que Deus, ou seja, Deus te guardou, lembra que Ele te livrou, te abençoou, olha o teu rebanho, olha a tua família hoje. E ele então é levado a uma conscientização, a um quebrantamento, numa época em que não havia escrituras, numa época em que não havia um texto sagrado para ser lido. Naquela noite, o Jacó, ele recebe um novo nome, porque de fato houve um quebrantamento, e houve uma nova atitude, e ele então vai ao encontro do seu irmão, com humildade, com quebrantamento, e mais tarde eles selam a paz, e eles têm a oportunidade mais tarde de juntos sepultarem o seu pai, numa despedida digna, honrosa, e então começa a história das 12 tribos, seus filhos. É claro que tem muitos percalços pelo caminho, mas o Jacó forma um povo. A partir dos seus 12 filhos nasce um povo, do qual Deus mais uma vez cumpre a promessa, quando ele diz que através de Abraão abençoaria todas as famílias da terra, porque destas 12 tribos nasce Jesus, o nosso Salvador. A ascendência de Jesus está lá em Abraão, está lá em Isaac, está lá em Jacó, e ele então abençoa a humanidade, e nós temos então essa oportunidade também de ter a nossa vida confrontada com as Escrituras, que Deus foi revelando no seu devido tempo, e ela chega até nós, para que o Espírito de Deus opere em nós e nos confronte com a nossa vida, nos confronte com aquilo que precisa ser amadurecido, com aquilo que precisa ser lixado, aquilo que precisa ser tirado da nossa vida, para que coisas grandes e melhores sejam acrescentadas. Então, meus irmãos, a escola de Deus, Jacó estava na escola de Deus, e a escola de Deus, ela não é só para Jacó, a escola de Deus, ela era para todos nós. E eu preguei alguns dias atrás o texto lá de Apocalipse, a carta às igrejas, onde o Senhor diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Como é bonito, meus irmãos, quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, quando nós somos confrontados pela nossa consciência, de uma caminhada não digna, ou de atitudes não dignas, não aprovadas por Deus, e então a gente se dispõe a dizer: Senhor, é verdade, eu sou bruto mesmo, eu sou bruto, rústico, sistemático, mas acima de tudo eu sou pecador, né? E eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado, eu preciso de uma injeção nova de ânimo, para que eu possa continuar essa minha caminhada, e o Senhor possa me usar, assim como o Senhor quer usar, assim como o Senhor quer trabalhar na minha vida. E é aquele texto que a gente lê sempre na celebração da ceia, 1 Coríntios 11, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor,
para não sermos condenados com o mundo. Que privilégio, irmãos, de termos um pai que cuidou de Jacó quando o seu pai já não estava presente. Da mesma forma muitos de nós, não temos o nosso pai presente, ou não tivemos, mas temos um Pai Celestial que nos cuida e nos guarda e nos conduz em Cristo Jesus, orientado pelas Escrituras, muitas vezes tocados em nossa consciência, quando o Espírito de Deus ministra, sabedores de que estamos na escola de Deus, e a escola de Deus não visa nos reprovar, pelo contrário, a escola de Deus visa nos formar em caráter, em potencial, em indivíduos que melhor serão usados na obra e na construção do reino de Deus. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado pelo privilégio de juntos nesta manhã celebrarmos este culto. Aqueles que não puderam vir e que nos assistirão à noite, muito obrigado, Senhor, por cada um daqueles, onde cada um está, e que o Senhor também os visite, e que novamente nós possamos nos organizar como rebanho, estarmos voltando aos nossos horários de culto, agora de manhã, talvez os próximos meses à noite novamente, mas que nós possamos nos reorganizar como igreja e possamos continuar sendo bênção e sabedores que no meio mesmo de uma pandemia, o Senhor está trabalhando com as nossas vidas, e certamente tem a ver com a escola de Deus, onde Deus está falando à humanidade, não só ao povo brasileiro, mas falando à humanidade, de uma condição transitória, de uma condição de fragilidade da nossa caminhada na face da terra. Mas muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, e o seu cuidado está em todas as esquinas. O Senhor está nos sertões, o Senhor está nas grandes metrópoles, o Senhor está em todos os lugares, onde, assim como o vento que sopra, o Senhor está e pode ministrar as nossas vidas, nos guardar e nos conduzir e manter a sua proteção, o seu cuidado sobre nós e nosso rebanho, onde ele estiver, o teu povo na face da terra. E nós te adoramos nesta manhã por este privilégio, em nome de Jesus. Amém? Baixa a sua cabeça aí, meu irmão. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as riquezas, ministrações do Santo Espírito sejam com esta igreja, com a igreja de Jesus Cristo, com a nação de Israel na face da terra, hoje, amanhã e sempre. Amém? Amém. Então, meus irmãos, todas as orientações que seguirão se darão nos grupos, né? A grande maioria está integrada nos grupos, e então o pastor Marcelo, com toda a sua equipe, estará divulgando as informações e orientações, e assim todos estarão bem assistidos e todos estarão orientados com as nossas programações. Amém? Então agora, infelizmente, nós não vamos poder ficar aí muito tempo juntos. A orientação é que todo mundo agora se despeça e siga em paz para suas casas. Amém?